do Banco Central, justamente o Gabriel Galípolo, ele afirmou que teve um papel de protagonista na reunião de dezembro do ano passado. Para a gente relembrar, na época o Galípolo ocupava o cargo de diretor de política monetária e o presidente Lula já sinalizava o desejo de tê-lo como presidente do Banco Central no lugar do Campos Neto. Um dos temas foi o corte de gastos e a alta da taxa Selic. Essa declaração acontece após o comentário do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que atribuiu a decisão ao ex-presidente Roberto Campos Neto. Galípolo ressaltou a autonomia dos diretores do Banco Central e a importância de suas visões individuais nos votos. Ou seja, está a caça pelo culpado. Sim. Aí em relação ao aumento da taxa Selic. O Campos Neto já saiu faz um tempo, está em outro lugar, sabe-se lá onde, mas o Haddad falou que a culpa agora é dele ainda. Não, e aí, é herança maldita até quando? É isso. A Mônica falou uma coisa interessante, né? Foi revista essa semana a projeção do crescimento do PIB, né, que foi para 1,9, uma redução aí de alguns pontos. E isso significa o quê? Estaríamos entrando, de fato, numa recessão? Pode ser, obviamente, por conta dessa irresponsabilidade fiscal que a gente já falou aqui no assunto anterior. E, digo mais, é preocupante a posição do Galípolo nesse momento. Ela é muito sensível por conta da questão política, minha gente. Não é tentador para este governo essa taxa do jeito que está. Então, acredito que o atual governo, Lula e os seus colegas de governo ali da alta cúpula vão sim pressionar o presidente do Banco Central, que vai ter que ter muita lucidez nesse momento e acredito que terá, porque ele já deu declarações que se preocupa com a sua reputação e, acima de tudo, se preocupa em zelar pela reputação do Banco Central, que, lembrando, é uma instituição financeira independente, garantido por lei aqui no Brasil. Então, a gente vai ver nesse momento o quanto a política vai influenciar a economia, principalmente nesse quesito da questão dos próximos passos da Selic. São cenas de uma telenovela digna de um capítulo tropical. Eu quero te ouvir, Paulo Loyola. E aí? O Galípolo foi a contramão do ministro da Fazenda. Ele disse que não tem essa, não, que cada um é autônomo para decidir os seus votos na reunião que decide a taxa de juros. O Banco Central, de fato, vem atuando nesse sentido. Não vejo um problema em si na independência da atuação do Banco Central. Não estou vendo nenhum tipo de intervenção, diferente dos Estados Unidos, por exemplo, onde Trump ataca seguidamente o Fed, né, o Banco Central americano, dizendo que lá eles tinham que baixar, mas aparentemente Trump tem licenças poéticas para fazer coisas que a gente não aceita aqui internamente. Agora, um grande ponto, e onde eu quero discordar aqui da colega Maria, pela qual eu tenho muito respeito, é que não há uma irresponsabilidade fiscal do governo. Não tem fato que sustente esta afirmação. Também gostaria de discordar da colega Mônica, pela qual eu também nutro muito respeito. A economia em janeiro tem uma prévia de crescimento de 0,9. Inclusive, eu faço uma brincadeira constante com a Maria quando ela posta ali as expectativas do mercado no Instagram dela, que eu falo, vai errar de novo. Mas ali era boletim Focus. Ali era a bolha do fim de ano que o próprio... Não, mas estou falando do Boletim Focus, que houve um conjunto de economistas, empresários, enfim, pessoas do mercado financeiro. E vai errar de novo. Vai errar de novo. E do meu ponto de vista, vocês estão errando novamente, porque o que a gente vê são uma série de previsões sempre muito erradas. Vou pegar só do ano passado. Previu que o PIB ia crescer menos de 2%. Cresceu quase 4%. O que a gente vê é uma indisposição e um conjunto de argumentos. Então, por exemplo, eu falei aqui da questão do déficit. Cara, deu menos 0,1, que é praticamente zero. E isso pagando o precatório, que Bolsonaro deu calote, e tendo feito a assistência das chuvas do Rio Grande do Sul. Sem isso, teria havido superávit. O orçamento previsto para execução em 2025 na verdade, não, hein, é superavitário. Na verdade, não. O orçamento é superavitário em 15 bilhões. Os cálculos que, inclusive, economistas aliados do governo dizem é que o déficit seria muito menor, 0,20, no caso 20 bilhões, né? Mas ainda seria de déficit. Ainda não alcançaria a meta, mesmo com a ajuda para o Rio Grande do Sul e aquilo tudo. Mesmo com o que se pagou de juros em razão da alta dos juros pelo Banco Central, ainda teríamos
déficit. Principalmente o governo são economistas aliados. O governo não tem, gente. Reparem, você está falando desses números soltos. Olha esses números no histórico. O resultado de 2024 foi o melhor resultado dos últimos 10 anos. Roberto Campos, né? Mas é porque... Não, mas espera aí. Você sabe por quê? Obrigado por reforçar. Peraí, que Roberto Campos, cara. Pelo amor de Deus, eu não estou falando de juros, eu estou falando de resultado orçamentário. O que Roberto Campos tem a ver com resultado orçamentário e gasto, Rodolfo? Eu vou falar daqui a pouco. Só uma questão aí. É que você falou que os últimos foi o melhor resultado, sim. Mas o novo arcabouço que também influenciou. Sim, o novo arcabouço que foi proposto pelo governo. Exato. Foi uma construção do Haddad junto com o Legislativo. Exato. Uma boa construção. Então, assim, essa narrativa... Com o teto de gastos que mediu os números anteriores, a gente teria um arrombo de déficit. Sim, mas aí, cara, aí se minha mãe fosse um guidão, meu pai fosse uma roda, eu nasci uma bicicleta, pô. Não tem si. Como é que é? Se meu pai fosse um guidão, minha mãe uma roda, eu nasci uma bicicleta, pô. Não existe si. A gente tem hoje colocado a legislação, que a gente tem que respeitar a legislação, pô. Mas o Haddad foi lá, negociou com o Congresso. Aí você está falando, mas só existe por causa do que o Haddad fez. Sim, você está fazendo um elogio ao governo e a perspectiva do governo. Pelo contrário, você sabe por quê? Eu estou falando o seguinte, como se alterou a política do orçamento do arcabouço fiscal, antes tinha teto de gastos, e o governo, dando muitas emendas parlamentares, conseguiu fazer aquilo que se chamou de PEC da transição, também conhecido como PEC do arrombo, fica fácil agora, diante de um novo método de verificação de déficit e superávit, falar fomos os melhores nos últimos anos todos, entendeu? Então é uma narrativa que pode enganar algum desavisado. É esta a minha crítica. Não estou sugerindo uma hipótese inimaginável de um guidão e uma roda virar uma bicicleta. Paulo Loyola, meu criativo. O Rodolfo quer falar. Fala lá. Eu acho que meus amigos de mesa já falaram tudo que tinha aqui, Nelson. Eu me abstenho dessa informação. Mas e a conexão do Roberto Campos? Cara, mas eu mal falei, você já ficou nervoso, aí trouxe o guidão com a roda, sabe? E aí, cara, a gente tem que discutir as coisas aqui. Você vem com uma narrativa de que se fosse o Roberto Campos lá, a Selic seria diferente, a taxa de juros seria diferente, o resultado seria outro. Mas não, mas agora tá tudo bem. Olha, veja bem, foi a melhor de todos, foi a melhor daquele lá. Não foi a melhor, tem brasileiro passando fome, não tá tudo errado na economia. Tá tudo... Cara, não vou entrar nessa, desculpa. Porque não tem dado. Tá bom. Agora são 15 horas, 54 minutos, rápido intervalo para quem está na rádio. Por aqui, continuamos o debate. Põe a bola no chão aí, Mônica Rosenberg. Gente, mais uma vez, houve uma influência sazonal, dezembro, janeiro, Paulo trouxe números de janeiro, fevereiro ainda, o desemprego deu uma caída, mas agora, o que está acontecendo agora, e a gente precisa fazer uma análise técnica, o Galípolo, ele é keynesiano. O Leandro Ferreira gosta de falar muito do Keynes, hoje ele não está aqui para falar bem. O Keynes fala em cautela para subir juros. Subir juros para um governo keynesiano, para essa escola da qual ele vem, é uma violência. Ele não gosta. Ele está fazendo porque existe um combinado, existe uma construção, as discussões no Copom. E isso vai voltar, vai ter um retrocesso, porque não dá mais. A gente vai continuar falando aqui de índices negativos, que serão cada vez mais negativos, e de alguma forma isso é bom, porque esfriar a economia é exatamente o que a gente precisa fazer hoje. Então, que a gente pare aqui de ficar discutindo se é o Campos Neto, é o Galípolo, porque ambos são o nosso Banco Central, o Banco Central é o guardião da nossa política monetária, fiscal, mas se ele for longe demais, ele vai sufocar a economia inteira do país, e isso a gente não pode perder de vista. Eu concordo com você plenamente, mas a gente não tem numa mesa onde a gente fala do Banco Central. Eu escutei o ano inteiro as pessoas falando mal do Campos Neto, porque os juros era culpa do Campos Neto, tudo era culpa do Campos Neto. Colocaram o Galípolo e o Galípolo chamou no peito agora, falou pro Haddad, nada disso, eu respondo pelos meus atos. A pauta é essa, e aí o Paulo Loyola vem com números fictícios da cabeça dele, coloca aqui com discurso e tá tudo bem. Peraí, qual é o número fictício? Inteligente falando, eu tô falando, por favor. E você tá me acusando, qual é o número fictício que eu trouxe? Coloca aqui uma série de números a economia tá tudo bem. Não tá tudo bem. Se tivesse o Campos Neto nessa seara agora, na contramão com o Haddad, todo mundo ia estar falando mal do cara agora. Essa é a discussão. A seara seria outra. Como a Mônica Rosenberg colocou, nós temos que falar do Banco Central. Fala aí, Paulo Loyola, citado que foi. Eu quero saber de onde o Rodolfo tirou número fictício. Eu devolvo a palavra para ele. Qual é o número fictício, Rodolfo?
favor. O superávit você falou que teria se, né? Porque daí o C vale. Se não tivesse as coisas no Rio Grande do Sul. Não falei se, eu falei se não tivesse o calote do Bolsonaro nos precatórios. Se tudo isso, se a roda e o guidão virasse a bicicleta, aí nós teríamos um superávit. Não tivemos, tivemos um déficit bilionário de 70 bilhões. É um fato. Imagino que seja isso. Você pega o dado, você teve gastos que são extemporâneos, excedidos esses gastos, haveria superávit. Haveria superávit. Aí você vale, né, ô Paulo Loyola? Aí você vale. Quando você vale? Esta é a pergunta. Perguntamos ao bicicleta, Paulo Loyola. Você vale ou você não vale? Então, e aí? Pergunta, essa é o que não é mais ser ou não ser, se vale Já ou não diria o vale. Mamonas Assassinas, se chovesse Xuxas, no meu colo cai Pelé. É isso aí que diria o Dinho dos Mamonas Assassinas. Sextou. Você não lembra disso, Maria de Carmo? Sextou. Maria de Carmo, você não é do tempo dos Mamonas Assassinas, eu imagino. Você não conhece, né? Conheço, sim, mas sextou. A economia é como a medicina, gente, é tentativa e erro, né? A gente é uma ciência, tem números, tem fórmulas, etc. Mas tudo que envolve ser humano acaba sendo assim, você vai tentando e o que a gente está vendo hoje é que apesar, sim, gente, economicamente o governo Bolsonaro acertou em muitas coisas, o governo Lula acertou em muitas coisas, ele está fazendo algumas coisas positivas, sim, não está onde nós gostaríamos, mas na economia, assim como em tantas outras coisas, o se é muito importante e se a taxa de juros estivesse mais baixa, talvez a taxa de desemprego também estivesse. O interessante é que nessa mesma música, obra de Mamonas Assassinas de 1996, imagino, a primeira frase já diz tudo, já que estamos falando de economia. Nisso tudo, money que é good, nós não have. Pois é, eu só vou fazer aqui um adendo, que eu sempre faço essa comparação. Será que teremos o efeito Biden aqui nos trópicos em 2026? Fica a reflexão, porque Biden, o calcanhar de Aquiles, foi o preço e a inflação. Última reflexão. Se o Palmeiras tivesse ganho o jogo ontem, o Corinthians não era campeão paulista. Entende? Esse campeonato manchado pela arbitragem. São Paulo, se a arbitragem não tivesse atrapalhado, o São Paulo é que seria campeão. Não quero mais ouvir ninguém, o São Paulo é que seria o verdadeiro campeão desse campeonato paulista aí, que não tá valendo nada. Abraço para você que esteve conosco aqui no Linha de Frente dessa sexta-feira. Mônica Rosenberg, Maria de Carli, Rodolfo Maris, Paulo Loyola. Agora eu passo a bola para ele, para encerrar esta sexta com muito mais debate, muito mais análises, com o timaço do 3 em 1. Vai chegando o Evandro Cini. Tá contigo, Cini. Um bom programa para você. Muitos debates por aí, porque a mesa aqui hoje foi muito acalorada, viu? Eu vi muitas reflexões aí, né, Nelsinho? Um abraço para vocês do Linha de Frente.